Quem conversa comigo hoje é Marcelo Ikeda, sobre tempo e solidão. Ele, que é cineasta e professor da Universidade Federal do Ceará. E eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Vir. Satisfação tê-lo aqui. Prazer todo meu. Dessa vez, para conversarmos sobre a tua obra. Sim. Né? E a obra que nós selecionamos é o teu livro mais recente, Casulo, ao Mar, Tempo e Solidão, né, na obra de Marcelo Ikeda. E eu começo com uma frase sua, que eu encontrei aqui no livro, que você diz: eu faço filmes para tentar dizer eu te amo ao mundo e às pessoas, ainda que eu fracasse. O que isso diz sobre o teu trabalho? Puxa, que início, hein, Cavalcante? É difícil, né? Eu acho que todo filme, toda obra artística, né, é uma ideia é um gesto assim de se colocar diante do mundo, né? É mostrar assim os seus desejos, as suas angústias, as suas fragilidades, né? Então acredito muito que o cinema, a expressão artística, seja esse meio, né, diante de um mundo que cada vez mais as pessoas parecem, né, que são máquinas assim a serviço do capital, né, da produção, do capital. Então eu acho que a arte é um momento assim da gente respirar a nossa experiência sensível, né? A vida como uma experiência sensível. E eu te amo, né? É uma palavra que ao mesmo tempo parece tão banalizada, né? Assim, sabe? Parece assim, um comercial de sabonete, assim, né? As pessoas, eu te amo, né? Mas ao mesmo tempo isso me parece assim fundamental, né? Assim, o amor diante do mundo, né? Então, assim, como dizer eu te amo num mundo que parece que cada vez mais quer banalizar esse gesto, sabe? Essa intenção, esse gesto. Como falar eu te amo de uma forma profunda e que escape dos clichês, né? Envolvidos a esse, sabe? Esse romantismo e tal. Então, eu acho que esse é um desafio, assim da arte, né? Expor o seu interior com as suas fragilidades, com seus desejos, e como expressar isso de uma forma profunda, potente e que escape assim dos clichês que a gente muitas vezes está aí, né, vivendo por aí. E essa expressão final, ainda que eu fracasse, me chamou a atenção. Isso é a arte da resiliência do artista? Pois é, o Beckett, né, que é um artista que eu gosto muito, ele sempre dizia assim, que ele procurava fracassar melhor, né? Preciso fracassar e fracassar melhor. Eu gosto muito dessa provocação assim do Beckett, né? Porque muitas vezes no mundo de hoje a gente tem essa ideia do sucesso, né? Você tem que fazer sucesso, né? Sabe, parece assim não só o artista, mas assim as pessoas são pautadas, né? Pelo sucesso. E muitas vezes eu acho que as batalhas importantes, mesmo que elas não sejam vencidas, às vezes é mais nobre você ficar do lado dos vencidos, né? Então, eu acho que mais importante do que vencer ou não as batalhas são esse gesto ético de que lado da luta você deve permanecer. Então, ainda que eu não consiga me expressar da forma plena como eu gostaria, ainda que o mundo não seja aquilo que eu gostaria que fosse, ainda que esse meu gesto pareça pequeno para poder transformar o mundo, mas mesmo assim eu continuo dizendo eu te amo, mesmo que eu fracasse, mesmo que isso pareça não mudar as coisas, né? Mas eu acho importante insistir nesse gesto, né? Uma coisa, tem até um pesquisador, um crítico que escreve um texto nesse livro, que fala uma das características da minha obra é a teimosia. Eu também gosto muito disso, sabe? Eu acho que o artista hoje... Você concorda com ele? Concordo com ele, e eu acho que o artista hoje, ele precisa ser teimoso nessa ideia, não de uma intransigência, mas nessa ideia dessa perseverança, assim, de continuar persistindo, acreditando, né? Em algo que te move, mesmo que o mundo não corresponda àquilo que você acha, né? Entendeu? Então eu falo eu te amo, mesmo que esse amor não seja compreendido, mesmo que o mundo não retorne esse gesto, eu continuo falando eu te amo mesmo assim,
Tem um curta meu chamado Eu Te Amo, que sou eu assim na minha casa e eu fico falando assim para as paredes, para o espaço, eu te amo, eu te amo. E aquilo ressoa pelo espaço e aparentemente não tem resposta. Isso angustia muito as pessoas que vêm por essa repetição. Fica, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E passa assim, alguns minutos e isso continua, né? E acho que esse incômodo que gera pela repetição e por não ter essa resposta, não ter alguém que fale eu te amo também, e ter esse abraço, esse beijo, essa trilha sonora e tal, eu acho que marca esse gesto, assim, né? E também fala dessa ideia de tempo, essa insistência, esse tempo, essa duração, e também essa aparente solidão diante desse mundo que muitas vezes não responde da forma como a gente gostaria a esses gestos de amor. E essa teimosia tem produzido uma carreira fértil. São mais de 50 filmes produzidos por você até agora. E existe algo muito singular nesse teu estilo, né? Que é um cinema produzido de modo que você diz artesanal, né? Combinando cartas, diários, cinema, vida. Como foi que você foi construindo esse estilo tão próprio? Pois é, isso é fundamental porque muitas vezes a gente pensa no cinema, né, como algo grande, de grande produção, de grandes equipamentos, de grande orçamento, né? A gente vê esses filmes de super-herói hollywoodianos, né? E eu venho de uma linha de tentar justamente fazer cinema a partir dessa mudança das tecnologias digitais, né? Porque você vê hoje, você com um celular, você, né, filma coisas com uma qualidade, com uma resolução 4K, né? Então, acho que até tenho textos também nessa parte acadêmica defendendo essa importância do digital, da transição para o digital, né? E essa possibilidade de fazer filmes com aparentemente pouco, né, em termos de recursos financeiros, de equipamentos. Então, eu acho que o meu cinema também parte muito disso, né? Eu comecei a fazer muitos filmes nessa virada dos anos 2000, né, em que essas tecnologias digitais estavam ali começando a ser desenvolvidas, né? E como você falou, esse número de filmes, né, 50 filmes, isso, né, a princípio assim assusta, né? Mas essa ideia dessa insistência, né? Então você pode fazer, muitos desses filmes são feitos totalmente por uma única pessoa, né? Eu exerço todas as funções de produção, então faço câmera, roteiro, montagem, inclusive sou ator, entre aspas porque eu não sou um ator, não sou formado em artes cênicas e tal, mas eu me coloco também à frente desses filmes. Então, é uma possibilidade também que se abre hoje para o cinema contemporâneo, sabe? Filmes, assim, caseiros. Eu gosto dessa ideia, assim, de filmes caseiros para pensar essa suposta precariedade como potência, né? De trabalhar a partir do que você tem, ao invés desses modelos ideais, né, do cinema americano, de grandes efeitos especiais, de grandes pessoas que têm superpoderes, né? De tentar pensar numa dramaturgia do comum, numa ideia da rotina, do comum, né? E fazer cinema a partir do que se tem, né? Então, essa ideia da casa, do interior, são temas que são muito, muito caros a essa pesquisa que eu vim desenvolvendo ao longo desse tempo. Por falar em pesquisa, tem uma passagem neste livro que me tocou bastante. Todos nós passamos pela pandemia e você estava em Londres escrevendo a sua tese de doutorado enclausurado num quarto de 4 metros quadrados, com uma única janela. Acho que foi uma experiência marcante também na tua vida. Escrever uma tese de doutorado nesse contexto, em outro país, isolado do mundo e da família. Como foi isso? Exatamente. Eu começo esse livro justamente, né, com um texto que eu falo sobre essa experiência, né? Que a princípio foi assim, um privilégio, né? Eu nunca tinha morado fora do país. Então, fui para fazer o doutorado, né? Então, em Londres, fazer um doutorado em Londres, puxa, que privilégio, né? Mas aí, né, teve a pandemia, então lá teve o lockdown, e era um lockdown rigoroso, você não podia sair realmente para nada, nem para ir ao supermercado, assim. Você pedia pela internet as compras e deixavam, assim, as compras na frente, assim, da porta, apertava a campainha, você abria a porta, a pessoa lá de longe... E aí você conferia as compras e falava que estava ok, né? Então, estava num quarto trancado, um quarto caro, né? Pago em libras. Isso me fez refletir sobre essa época, né? Que eu começava a fazer meus filmes em casa,
tentando me expressar, tentando encontrar ali algum sentido diante da minha solidão. E aí, curiosamente, tanto tempo depois, que eu já era professor da universidade, fazendo doutorado em Londres, por essa circunstância eu me vi nesse diálogo, né, quando eu estava começando ali, né? E uma coisa curiosa que eu percebi, assim, que trancado naquele quarto sem poder sair, o que me salvava, além da tese que eu tinha que escrever, então eu mergulhei na tese, era que o quarto tinha uma janela, né? E aí por essa janela eu olhava uma árvore, que aí ventava muito e a árvore balançava, mas ela continuava ali, era uma árvore centenária e tal, que já estava ali. Então, quando eu estava assim, muito aflito e tal, naquele enclausuramento, eu olhava para aquela árvore. E o cinema também é uma espécie de janela, né? Tem muito essa... Inclusive, a própria capa desse livro, né, fala dessa ideia, eu abrindo uma janela para o mundo, né? E essa capa até veio de um curta meu chamado Carta ao Ceará, né? E que é justamente eu abrindo uma janela. Então é curioso assim, né? Você dentro daquele quarto claustrofóbico, e quando eu abro essa janela, entra uma luz que estoura o quadro, né? Estoura assim, o enquadramento, né? Fica sobreexposto o enquadramento. E é bacana porque o Ceará é a terra da luz, né? Então entra essa terra nesse casulo, né? Então essa relação entre a janela e o cinema também é muito conhecida, né? Então era um filme que se passava ali do lado de fora, né? Então eu estava ali dentro, mas eu olhava ali se aquela árvore permanece, aquele vento, aquela árvore permanece ali, né? Então eu também posso permanecer aqui, né? Então aquela árvore de alguma forma me mantinha assim, né? Com alguma, né? Com essa resiliência assim, né? De permanecer dentro desse enclausuramento, dentro dessa solidão. E essa experiência de solidão em Londres entrou na tua tese? Com certeza sim, né? Porque ao mesmo tempo que foi um encontro, né? Porque, enfim, um outro país, uma outra cultura, assim, né? Uma oportunidade de viver, assim, experiências, assim, intelectuais de encontros muito fortes, muito vivas, mas ao mesmo tempo isso me deu essa consciência do que é ser estrangeiro, assim, num lugar, né? Tem até um filósofo de origem judaica, o Edmond Jabez. Não sei se você o conhece. Não Ele conheço. trabalha muito essa ideia do ser estrangeiro. Muitas das obras dele são passadas no deserto, né? Ele utiliza essa imagem do deserto como travessia dentro dessa ideia de sentir-se estrangeiro, né? Então, até eu tenho alguns filmes também que são filmados, diários de viagem, filmados até um na Argentina chamado Desertum, outro chamado Êxodo em Florianópolis, que tem essa ideia também desse estrangeiro, dessa espécie de flaner, né? Desse estrangeiro que vai ali, olha e ao mesmo tempo não é notado, né? Passeando assim em deriva por esses locais, geralmente ermos, desertos, e essa relação de distanciamento, de estranhamento, né? Com aquele mundo diferente e tal, novo, né? Isso também é trabalhado, porque tem muitos filmes meus dentro de casa, né? Essa solidão dentro de casa, mas ao mesmo tempo também filmes que se passam em diários de viagem, né? E essa ideia então do estrangeiro, do percurso dentro da viagem. Então, hoje nós estamos conversando com o professor Dr. Marcelo Ikeda, que é cineasta, professor do curso de cinema do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e autor de vários livros, dentre eles Casulo ao Mar, da editora Sulina, a mais recente obra publicada pelo autor. Marcelo, filmes para você são resultados da tua profissão, mas você diz que eles não são produtos. Você faz filmes como quem dá presentes sem querer nada em troca. O que isso diz sobre a tua produção fílmica? Pois é, até essa frase que você citou é muito relativa às minhas videocartas. Também tem um trabalho na realização que é muito curioso, que são cartas audiovisuais, né? Então, como eu falava, o mercado audiovisual ele é muito grande, né? É possível fazer um filme para 10 milhões de espectadores, né? Como um Tropa de Elite, como Ainda Estou Aqui, que são filmes, né, para serem vistos por uma audiência muito ampla. Mas agora com o digital, com celular, com digital, também é possível fazer um filme para uma única pessoa, né? Igual você escreve uma carta, né?
você escrevia uma carta num papel e mandava pelo correio para uma pessoa, você pode fazer uma carta com seu celular, né? Você pode fazer uma carta em vídeo, né? Então eu passei também a experimentar esses formatos dentro dessa ideia de um cinema mínimo, de um formato mínimo, né? Então, enquanto tem todo um discurso que o cinema brasileiro tem que atingir o maior número de espectadores possíveis, eu acho isso muito bacana, muito importante, mas também é possível fazer um filme para uma única pessoa, né? Como esse gesto de amor, assim, né? Eu quero fazer um filme para você. Eu não quero fazer um filme para 10 milhões de pessoas. Eu quero fazer um filme para você, né? E o digital dá essa possibilidade. Então, eu comecei a fazer cartas audiovisuais, né? Filmes nesse formato de cartas. Então, eu tenho um conjunto de videocartas. Bom, são muitos filmes, como nós falamos, são mais de 50 obras. Nós selecionamos algumas, especificamente 3, e vamos pedir ao Marcelo para falar um pouco sobre elas. A primeira chama-se É Hoje, de 2006. Pois é Hoje, é um curta bem curioso, como eu falava desses formatos mínimos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então eu gosto muito do desfile das escolas de samba, né? Então, eu sempre ia a Marquês de Sapucaí, né? Ver o carnaval e tal, carioca, o desfile das escolas. E num determinado ano eu fui com uma Cybershot, uma máquina fotográfica. Naquela época, hoje você vai com celular, você tira as suas fotos com celular. Naquela época era uma Cybershot, uma câmera fotográfica pequena. E comecei a tirar fotos durante o desfile. Então é um filme todo feito a partir de fotos do desfile de carnaval da Marquês de Sapucaí. Mas ao mesmo tempo você pensa o carnaval, né, como um movimento, né? Aquela explosão de alegria, de movimento. Então essas fotos apresentam um olhar bem diferente assim dessa representação mais tradicional do que seja o carnaval carioca. E é um olhar sempre para fantasias jogadas num canto, né? Ou um canto de arquibancada vazio, né? Ou lixo, uma parte suja da arquibancada ou da pista do desfile. Então, dando um olhar um pouco melancólico, né? E é curioso que eu canto uma música, que é um samba da União da Ilha, de 1982, um samba bem conhecido, que é esse samba É Hoje. Esse samba, a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. E eu canto de uma forma, eu mesmo canto, de uma forma desconstruindo totalmente essa ideia da alegria, do carnaval. Então, outro olhar bem pessoal do desfile assim, das escolas de samba, né? É uma transformação do tempo. Uma transformação do tempo, um outro olhar, né? Para além dessa ideia dessa euforia do carnaval, né? Um olhar assim, mais pessoal do que de um carnaval, né? Pessoal ali de uma experiência, né? Possível dentro do carnaval. Contada por um nativo do carnaval, ou da cidade do carnaval, que é você, carioca. Contado por um carioca, vista por um carioca, mas é isso, né? Também para fugir desses estereótipos, o que é o carioca, o que é o carnaval, né? Então mostrando outros olhares assim possíveis, né? No mesmo ano você produziu, em 2006, o filme Eu Te Amo. Eu Te Amo é um filme bem singular, é um poema assim audiovisual, né? Que é um filme até de difícil assim definição, né? Porque é justamente isso, é um poema, então ele não tem uma narrativa própria, ele não desenvolve propriamente uma história, uma narrativa com personagens, mas é um desejo assim de um curta expressar assim, um sentimento de uma angústia pessoal, né? de uma angústia, de desejos. Então basicamente é isso, é um personagem dentro de casa, né? Como eu falava, boa parte desses meus primeiros filmes são passados dentro de casa, por isso que eu até eu os intitulava de filmes caseiros. Fazia até uma piada, um trocadilho com essa ideia dessa precariedade. São filmes, né, feitos com formatos digitais e passados dentro da minha própria casa, né? Então é esse personagem que sou eu mesmo, né, tentando encontrar um sentido para a vida dentro dessa solidão, e insistentemente falando eu te amo, eu te amo. Essas palavras vão ressoando nas paredes da casa e não encontram resposta, né? Basicamente é isso, esse curto. Foi esse cinema caseiro que se transformou em cinema de garagem que você passou a estudar? Exatamente. Eu ali em 2010, 2011, escrevi um livro, né, chamado Cinema de Garagem, junto com Delane Lima. Então você veja, uma articulação
entre a crítica, a teoria, né? Então eu tenho essa pesquisa também pensando essas transformações dentro do cinema brasileiro como um todo. Então, além desse meu trabalho de realização, né, dos curtas que eu realizei e tal, em torno desses formatos, mas eu também tenho um trabalho de pesquisa em torno da contribuição, né, desses modelos, desses formatos, num sentido de uma renovação, né, de outros modos de fazer, outros modos de produção dentro do cinema brasileiro. E aí essa ideia de cinema de garagem, igual tem as bandas de garagem, né, você pode também ter um cinema de garagem feito ali com pouco, essa ideia do faça você mesmo, a estética da gambiarra, né, essa ideia da precariedade como potência, pensando em formatos artesanais, mínimos, né, para expressar, né, outras possibilidades de um cinema que não é industrial, não é um cinema de mercado, né, mas é um cinema, enfim, que revela outras sensibilidades, outras experiências poéticas possíveis, né? E você tem encontrado nesse imenso Brasil realizadores fazendo excelentes trabalhos com cinema de garagem? Com certeza, e assim, cada vez mais. E até a minha saída do Rio para Fortaleza, Ceará, foi motivada justamente por isso. Eu já estudava, era interessado nesses formatos, e aí eu queria conhecer mesmo, mergulhar no Brasil, né? Porque a gente no Rio e São Paulo, a nossa ignorância do que é o Brasil é muito grande, né? Então, em 2010, eu me mudei para cá, para Fortaleza, mas eu já conhecia realizadores, movimentos. Aqui em Fortaleza teve um coletivo muito importante, que é o coletivo Alumbramento, né, que tem aí vários curtas, longas, de grande expressão, assim, seleção em festivais nacionais e internacionais. Então, o Ceará também participou dentro desse movimento de renovação do cinema brasileiro em meados dos anos 2000. E aí, quando eu me mudei para Fortaleza, né, também me tornei professor do curso de cinema da UFC. O curso começou em 2010. Então, também é muito bacana ver que nesse período, meados dos anos 2000, foram sendo criados cursos de cinema fora do Rio e São Paulo, né? Igual tem aqui no Ceará, tem na Paraíba, no Rio Grande do Norte, enfim, vários estados do Nordeste. E a partir daí eu fui conhecendo mais, pesquisando, estudando mais os cinemas no Nordeste, né? Estão sendo realizados aqui no Nordeste. E agora cada vez mais, né, com digital e também com alguns mecanismos de incentivo, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, né, que prevê uma descentralização dos recursos, você literalmente tem filmes sendo feitos do Oiapoque ao Chuí. Eu sempre cito o exemplo de um filme que é Noites Alienígenas, um filme do Acre, realizado no Acre, em Rio Branco, que foi o primeiro longa-metragem do Acre a ser lançado comercialmente em salas de cinema no Brasil. E esse filme ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado. Então, você vê, o primeiro filme do Acre já ganhou o principal prêmio no festival mais tradicional de cinema no Brasil. Então, quer dizer, é só dar oportunidade, é só ter oportunidade que realmente os nossos interiores, as nossas periferias vão expressar toda a potência e tal dessa diversidade que são os nossos Brasis, né? E uma dessas oportunidades vem pelas políticas públicas, né, de incentivo ao cinema, que você é um dos militantes pela o aumento, a difusão dessas políticas públicas no país. Exato, acho fundamental isso, né? Porque o cinema também, mesmo com tudo isso, é uma arte cara, né? E também é fundamental, né, ter políticas públicas para estimular, né, a arte, a cultura no Brasil, né? E também descentralizar os investimentos. A política pública para a cultura sempre foi muito centralizada no Rio, São Paulo, ou em grandes empresas produtoras, né? Porque tem essa ideia desse grande mercado que a gente tem que concorrer com os grandes filmes americanos, né? Então, eu também tenho esse trabalho assim, de um estudo sobre a política pública. Eu trabalhei na Ancine, na Agência Nacional do Cinema, dessa importância da política pública, também de privilegiar outros formatos, a inovação, diretores estreantes, né? Projetos também no Nordeste, no Norte do país, né? Que está crescendo cada vez mais o cinema na região Norte, e também o cinema, né, produzido por indígenas, quilombolas, negros, né, mulheres, queer, enfim, todos os campos e tal, né, da nossa diversidade, dos Brasis, dos nossos modos de ser. Porque o cinema, a arte e a cultura são os nossos modos de ser, né? E o Brasil é gigante, né? São muitos os Brasis. Então é fundamental que o investimento público para a cultura possa viabilizar essas expressões, né, das nossas
mais profundas e diferentes né, formas de estar no mundo, né? Então isso é como elemento assim, percebe? Eu acho que está em jogo não é só o cinema, não são só questões estéticas, mas são questões de cidadania, são modos de ser, né? Sabe? São possibilidades de expressar outras formas de estar no mundo, né? Então isso eu acho que é fundamental, assim, essa diversidade, essa pluralidade. E acho que é isso, o digital, o cinema de garagem, né? Estar aqui no Nordeste, eu acho que tudo faz parte de uma pesquisa que não é só intelectual, mas são vivências, são experiências. Então eu procuro também, por meio dos festivais de cinema, viajar pelo Brasil, conhecer os lugares, estar em contato com esses coletivos, com essas pessoas, né? Eu também acredito muito, sabe, que o nosso trabalho de pesquisa, às vezes o nosso trabalho de pesquisa, de escrita, é muito solitário, a gente fica ali escrevendo, mas eu acho fundamental esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio, esse contato, conhecer o que os coletivos estão produzindo, né? Como as produtoras se organizam. Então, também meu trabalho, minha pesquisa tem muito essas andanças, né? Também por esses Brasis aí tão diversos, né? E um terceiro e último filme que nós selecionamos foi O Homem que Virou Armário, de 2015. Pois é, O Homem que Virou Armário já é um curta um pouco diferente desses dois, já foi um curta produzido por um edital. Então, foi um curta que eu tive, talvez, uma equipe mais numerosa, né? E é um curta curioso, que ele é um curta narrativo sobre um trabalhador de uma repartição pública, que ele trabalha numa rotina bem burocrática, carimbando documentos, né? E aí, um belo dia, ele vira um armário daquela repartição. E aí tem uma funcionária que sempre tinha uma queda assim, por ele, e ela fica pensando alguma estratégia para fazê-lo voltar à vida, né? Então, acho que o filme, de uma forma assim, bem humorada, fala dessas questões assim, das relações de trabalho, né, no mundo contemporâneo, que as pessoas estão virando coisas, né? E aí o amor, né? Aí, de novo, o que a gente estava falando no início, né? Esses gestos, o amor como esse gesto de tentar romper esse ciclo, sabe? Dessa coisificação, né? Dessa trajetória que eu acho que o capitalismo, né? Quer fazer com que as pessoas se tornem coisas, né? Da produção de objetos, meros veículos de reprodução do capital, né? E aí eu acredito muito que o amor é o antídoto para essa tendência, assim. E Marcelo, a gente está chegando ao final. Qual é o projeto por vir do cineasta Marcelo Ikeda? Pois é, tem assim alguns projetos que eu venho desenvolvendo, mas acho que o meu projeto assim de filme mais próximo é um documentário sobre a Vilemara Barros, sabe, que é uma bailarina de Fortaleza, ligada à Cia Dita, né? Também ela trabalha muito com Fowler. E a Vilemara é incrível, ela é uma bailarina negra que já tem uma trajetória longa dentro da dança do Ceará. E é muito curiosa a trajetória da Vilemara, justamente por essa resistência, né, porque na dança, no nosso campo em geral, mas especialmente na dança, a gente vive com um etarismo assim, muito grande, né? Que essa ideia que a dança você tem que ter corpos, né? Então, a partir de uma certa idade, né, tem gente que acha que, né, a bailarina não pode mais dançar porque não tem aquele corpo, né? Então, acho que a Vilemara hoje, com 60 anos, continuando a dançar e da forma bela como ela dança, então acho que mostra assim, muitos valores não hegemônicos, né? Sabe, para a dança e para a arte hoje no Brasil. Então esse filme é um documentário não só de informações sobre a vida da Vilemara, mas também sobre essa relação entre arte e vida, né? Sobre como a criação ela transforma de fato vidas, né? Então, vou trabalhar com essa ideia a partir, né, do corpo, da trajetória artística da Vilemara Barros. Então, a gente aguarda a próxima produção do professor doutor Marcelo Ikeda, a quem eu agradeço mais uma vez por estar aqui no Pode Vir. Nós conversamos sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Segue a gente no Instagram, @podevir, o podcast.